Boa tarde. Primeiramente, desculpa estar repetindo isso em todos os vídeos, mas é muito importante. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, curtem o vídeo, quiser comentar também, é muito bom, importante fazer algum comentário. E compartilhar, para a gente poder manter esse canal e alcançar o objetivo dele. Qual é o objetivo do canal? Divulgar o autismo, conscientizar as pessoas sobre o autismo, para diminuir o preconceito e para as pessoas aprenderem a lidar com as crianças ou adultos autistas, né? Que sem o conhecimento não é possível isso. Então é muito importante a divulgação do autismo e sem vocês, sem a ajuda de vocês, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo, tá? Então, por favor, inscrevam, curtam o vídeo, podem comentar também e compartilhem. Pode compartilhar no Face, compartilhar onde vocês quiserem, para ter o maior alcance de visualizações, para as pessoas se inscreverem e realmente a gente conseguir divulgar o autismo, tá? Então isso é muito importante para conseguir continuar o canal. Hoje eu vou falar sobre a intolerância à frustração, que é uma característica do autismo, é uma característica que meu filho, né, eu tenho um filho de 7 anos com autismo, ele tem bastante essa característica do autismo, que é a intolerância à frustração. Como eu sempre falo, um autista é diferente do outro, mas muitos autistas vão ter essa característica. Desde antes do diagnóstico, desde bebê, ele já tinha muito essa característica. Só que eu confundia com ser brabo, eu confundia com personalidade forte. Eu vou dar um exemplo. Quando ele ganhou a motoca dele com 2 anos. Claro que ele tinha também a característica de dificuldade de coordenação motora, né? Ele também tinha essa característica. Então, andar de bicicleta, também para ele vai ser mais difícil por causa da dificuldade da coordenação motora. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que ele tentava pedalar uma vez, não conseguia, ficava brabo, já desistia. Daí ele começava a andar de motoca, como? Com os pés no chão, pisando nos pés do chão e andando, né? Em vez de colocar o pé no pedal e andar assim, dessa forma. E isso dificulta muito, né? Ele aprender a andar de motoca, ele aprender, né? Porque a gente aprende através das tentativas. É que nem um bebê. O bebê vai aprender a caminhar tentando várias vezes, caindo, tentando. Se o bebê tentasse uma vez caminhar e ficasse bravo, ele não ia aprender a caminhar. Então a intolerância à frustração, isso é só um exemplo, né? Ela dificulta a aprendizagem. Ela dificulta em várias áreas da vida do autista, né? Então é uma característica que tem que ser trabalhada nas terapias e trabalhada, né? Também em casa e na escola. É muito importante, né? E daí como é que ele aprendeu a andar de motoca? Um estímulo maior. Ele tem uma vizinha da idade dele, que ele gosta muito, por isso que vem o mito, né? De que autista não gosta de pessoas, né? Ele tem muita dificuldade de interagir, mas ele gosta das pessoas sim. Então, ela desde os 2 anos, ela frequenta a minha casa e tal. E daí um dia, acho que ele estava com quase 3 anos. Daí ela trouxe a motoca dela e começou a andar na frente dele. E daí ele, por conta própria, observou, né? E comentou comigo, toda assim, com as bochechas vermelhinhas de vergonha. Mãe, ela consegue andar de motoca, né? Da maneira correta, digamos assim. E daí eu usei aquilo como estímulo para ele. Eu falei assim, sim, tu também consegue. Eu vou te ajudar, tu vai conseguir sim. Só que tem que tentar várias vezes, tu vai conseguir. E daí aquilo serviu como estímulo. Nossa, minha amiga sabe e eu não sei, né? Então, durante 2 tardes, por vontade própria dele, ele tentou muitas e muitas vezes, eu ajudando, empurrando, dando auxílio, né? Cada vez que ele conseguia um pouquinho, batia palma, elogiava. E tentou assim, 2 dias, assim, várias e várias vezes, e aprendeu. Porque teve estímulo maior, que foi maior que a intolerância à frustração. Daí ele aprendeu a pedalar a motoca. Claro que muitas outras vezes ele acabava fazendo com o pé de novo, com aquele movimento de
empurrar, andar de motoca com o pé no chão, porque era mais rápido, era mais fácil. Então muitas vezes ele acabava voltando, mas ele aprendeu. Ele aprendeu a pedalar a motoca. E essa intolerância à frustração, ela vai aparecer muito na escola também. E a gente tem que cuidar que o autista, ele é muito inteligente e muito observador. Então, mesmo que a professora elogie ele, que nenhuma criança critique o jeito dele fazer a atividade, ele vai observar. Meu filho é muito observador. Então, por exemplo, mesmo ele sendo bem inteligente e esperto, o desenho dele, há pouco tempo que começou a criar forma. Não tinha forma, né? E ele já tem 7 anos. Era aquela, tipo, garatuja, assim, sem forma. Por quê? Porque ele tinha um pouco, né, dessa dificuldade de coordenação motora. Muitas vezes a questão da concentração. Por isso que é muito importante o pai, a mãe, o professor observar a criança. Por isso que é bom o diagnóstico, porque daí a criança tem direito a um professor auxiliar. Porque imagina uma professora com 20, 30 crianças numa sala de aula. Muitas vezes ela não tem como observar essa criança assim. Então é importante, o diagnóstico vai ter direito a esse professor auxiliar, mesmo sendo autista leve, tá? Não importa o grau. E que vai poder dar esse auxílio extra e observar. A observação tanto da mãe, do pai, do professor é importante. Por quê? Pra gente entender, entendeu? Teve uma época que meu filho não queria ir pra escola, estava muito resistente à escola. E era muita intolerância à frustração, porque ele começou a observar. Agora, esse ano ele estava na primeira série, mas teve só um mês de aula presencial, né? Depois começou a pandemia, daí as aulas foram online. Mas ano passado, que ele estava na F5, né? Uns 6 anos, 5, 6 anos, que é antes da primeira série, teve uma fase que ele estava muito resistente à escola, teve até uma fase que ele começou a se negar a fazer algumas atividades na sala de aula. Então a gente começou a observar, e eu comecei a observar mais tudo, e daí eu descobri que era muito a questão da intolerância à frustração. Ele observou, ele começou a observar que ele tinha mais dificuldades que as outras crianças, ele começou a comparar o desenho dele com as outras crianças, ele achava que o desenho dele era feio, ele não sabia fazer as coisas direito. Ele estava naquela fase de aprender a escrever um nome e ele não estava conseguindo, porque por muitos motivos também, por causa tem essa dificuldade na coordenação motora, que às vezes o escrever para o autista é difícil, precisa de muito mais estímulos para ele conseguir aprender a escrever, né? Então surgiu essa dificuldade. E daí a questão, outras questões, o barulho na sala de aula, que distraía muito ele. Eu comecei a observar que muitas vezes ele fazia o desenho em casa ou assim, qualquer barulho, coisa, ele começava a olhar para frente, para o lado, né? Até ao escrever. Daí como é que ele vai desenhar, escrever, não olhando para a folha, não se concentrando? Então, a dificuldade de concentração, a questão do barulho que distraía ele, tudo isso também dificultava ele. Mas foi muito importante eu perceber, né? E numa das terapias, a terapeuta perguntou para ele: como é que tá a escola? O que tu tá fazendo na escola? Isso foi ano passado. Daí ele falou assim: fazendo nada. Daí a terapeuta falou assim para ele: como assim nada? Eu não consigo. Então eles são muito assim espertos, muito observadores. Nenhum professor, nenhum colega, ninguém em casa falou tu não consegue ou criticou ele. Ele observou e viu, né? Comparou os desenhos. Ele comparou a questão de ser canhoto. Ele sozinho percebeu, né, que a maioria das crianças na sala dele escreviam com a mão direita e ele com a mão esquerda. E daí na cabecinha dele, isso é errado, isso é feio. Daí assim, para mim, meu colega pintou o sol de amarelo com a mão direita. Eu faço com a mão esquerda, então eu faço tudo errado. Então, a professora, a gente trabalhou muito essa questão, né? Mas foi importante a gente identificar isso. Eu expliquei, teu pai também é canhoto, não tem nada de errado, nada de feio, errado ser canhoto, né? Aí ele tá querendo usar a mão direita para ser igual a maioria. Daí eu falei, não.
O teu, né, corpo, ele vai escrever melhor, desenhar melhor que a mão esquerda. Isso não é errado, não é feio. Então a gente trabalhou tudo isso. Então isso é muito importante, porque às vezes a criança vai ter aquela resistência a fazer alguma atividade na escola, aquela resistência a ir à escola, ou até fazer atividades online. Teve uma época aqui em casa que ele chorava muito para fazer atividades. E a criança não vai saber falar, eu não quero fazer porque eu tenho dificuldade, eu não quero fazer porque eu acho que não vou conseguir. Ela não vai saber expressar isso. Ele simplesmente chorava e falava assim, eu vou fugir de casa, não quero fazer. Ou ele falava assim, detesto letra, detesto números. Daí eu até interpretava errado, achava que era questão de interesses restritos, que muitas coisas não se interessam, então eles não querem fazer. E depois, por isso que é muito importante a observação. Ele conversando com outra pessoa que eu percebi, que ele falou assim, perguntou como é que estavam as atividades online. Ele fez uma cara assim, porque ele não gosta de mentir, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto e não queria falar, ai, eu não gosto, né, para não decepcionar a pessoa, porque ele é muito inteligente. Então ele fez uma carinha assim, daqui a pouco ele falou assim, eu erro muito, muito nas atividades. E ele não erra muito, e eu não xingo ele quando ele erra. Só que eles são muito assim, intolerantes à frustração e muito exigentes. Às vezes eu bato palma, falo, tu vai tirar nota 10 nessa atividade. E ele olha pra mim, não quero tirar nota 10, eu quero tirar nota 11. Tem um alfabeto com tantas letras, ele errava uma ou duas letras, né? E não é muito, porque ele acertou 20 letras. Mas pra ele errou muito, porque ele errou 2 letras, entendeu? São muito exigentes, muito... Então é muito importante trabalhar isso com eles, tanto nas terapias, como na escola, como em casa. Porque daqui a pouco ele vai, né? Ele vai se negar a fazer as coisas, não vai conseguir aprender devido a essa intolerância, né? Então, muito importante a observação, né? E trabalhar isso com eles, com a criança, né? E é uma característica muito forte do meu filho. Muito forte mesmo. E ele é muito esperto. Não adianta eu falar, né? Falar, não, tu é inteligente, tu é esperto. Ele vai observar todas as minhas reações, ele vai comparar, né? Então tem que ter todo realmente uma consistência, né? Porque eles não são bobos, né? Não adianta só elogiar. Tu é inteligente, né? Ele vai observar e vai comparar. E tem todo um trabalho bem complexo, né? Mas é muito importante trabalhar isso com a criança, até para melhorar a aprendizagem e para não se sentir desmotivada, né? Não se sentir incapaz. A criança tem que acreditar na sua capacidade para realmente conseguir aprender. Eu não quero falar demais, para o vídeo não ficar extenso demais, tá? Eu vou fazer outros vídeos, de repente, sobre a intolerância à frustração, porque esse é um assunto bem... dá para abordar muitas coisas ainda, né? Eu só falei um pouquinho, que eu acho bem importante, uma característica muito forte do autismo e muito importante trabalhar isso, né? Muitos autistas até leves sofrem muito com isso, né? Porque eles percebem mais que o autista severo, né? Consegue comparar mais e sofrem com isso, né? Então, que nem eu falo, né, que é autista leve, que não vai, né, ter um monte de dificuldades e sofrimento. Porque a gente tem que saber trabalhar muito bem isso, tá? Muito importante. Até para a autoestima da criança, para a aprendizagem, tá? E, por favor, não esqueçam de curtir, se quiser comentar, comentem, compartilhar, tá? Para realmente a gente poder fazer o canal crescer e realmente conscientizar as pessoas, tá? Só conhecimento diminui o preconceito, só conhecimento vai fazer as pessoas saberem lidar de forma bem adequada com os autistas. Então, por favor, preciso muito da ajuda de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.